A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos de volta com mais um trecho dos estudos bíblicos sobre os dons do Espírito Santo. No vídeo anterior, nós paramos no interpretação de línguas. E hoje nós vamos seguir a partir do dom do apóstolo, em 1 Coríntios 12, 28 e também Efésios 4, verso 11. Mas antes de seguirmos na conversa acerca dos dons, os dons restantes, que estão aqui, a lista restante, eu gostaria de sugerir a você que vá nos 2 vídeos anteriores e ouça esses vídeos, assista a esses vídeos, se você ainda não fez isso, para que o que aqui será compartilhado agora possa ter mais sentido na sua compreensão. Nós estamos tratando de 3 listas distintas que o apóstolo Paulo deixou para nós quando escreveu aos Romanos, aos Coríntios e aos Efésios. E em cada lista que ele apresenta, ele acrescenta um ou mais dons que acabam somando uma lista um tanto extensa, aproximadamente 20 dons são citados pelo apóstolo Paulo. O que encanta aqui é o fato de que o apóstolo Paulo está instruindo as igrejas, tanto os romanos quanto os coríntios e também os efésios, acerca da importância dos dons, a necessidade dos dons e a utilidade dos dons. É muito importante entender isso. E também é importante entender que os dons são uma concessão especial do Espírito Santo exclusivamente aos crentes em Cristo Jesus. E, por assim dizer, é uma concessão especial de Deus para aqueles que têm disposição para servi-lo na obra dele em comunhão com a igreja. Os dons concedidos pelo Espírito Santo são especificamente para esse fim, para nada mais além disso. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, apresenta dentro da lista dele o dom do apóstolo. Ele faz uma menção acerca do apóstolo porque é importante lembrar que ele também é apóstolo. No texto bíblico de 1 Coríntios 12, verso 28, ele faz a seguinte declaração: na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dom de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. E ele está como que resumindo um pouco tudo aquilo que ele já falou aos romanos e também aos coríntios em ocasiões anteriores. Ele menciona o primeiramente apóstolos e a perspectiva dele está relacionada especificamente com ele e com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Lembra aqueles 12 que seguiram ao Senhor Jesus? Então, ele faz menção especificamente a estes que seguiram a Jesus, que viram Jesus de perto com os seus olhos carnais, né? E deixaram toda uma herança apostólica para a igreja. E ele, o apóstolo Paulo, que teve uma visão sobrenatural do Senhor Jesus Cristo quando ele se converteu. Essa lista pode ser acrescida com outros nomes, como, por exemplo, Barnabé, Apolo, Silvano, Timóteo, homens que foram enviados por Deus para tarefas especiais junto às igrejas que foram surgindo ao longo da expansão do cristianismo no seu início. Nesse sentido, nós somos levados a entender que Deus capacita alguns discípulos para deixarem seus lares a fim de estabelecerem igrejas autóctones em contextos diferentes do seu. Nós poderíamos usar uma outra palavra
digamos, identificar o apostolado, que seria a palavra missionário, muito usada hoje pelas denominações evangélicas e outras representações religiosas também. A palavra missionário lembra aquele que deixou o lugar onde está, o lugar onde vive, para ir para um outro lugar, empenhar-se em alguma missão que ele recebeu de alguém. No caso dos apóstolos do Senhor Jesus, eles receberam a missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo a todos os lugares. E aqueles que deixam tudo da sua vida secular, da sua vida comum, e dedicam a sua vida especificamente à pregação do evangelho, à plantação de igreja, que são chamados normalmente nos dias de hoje como missionários, esses podem ser, digamos, classificados como pessoas que receberam o dom do apostolado. Mas do ponto de vista histórico, o apóstolo é um dom que foi dado lá no passado às igrejas, a partir dos apóstolos que Jesus chamou, e o apóstolo Paulo, e provavelmente figuras como essas que citamos anteriormente, Barnabé, Apolo, Silvano e Timóteo, e que, de maneira específica, dedicaram suas vidas na obra missionária da plantação de igreja. A expressão apóstolo tem sido usada no sentido mais moderno, ela é algo que precisa ser muito tratado com cuidado, tem que ser tratado com muito cuidado, porque o verdadeiro sentido do apostolado está relacionado com a missão da pregação do evangelho. Nós não podemos questionar as coisas que são feitas aí a partir do costume que tem sido adotado, mas também precisamos repensar o modo como essas coisas são feitas, porque elas podem, de alguma maneira, contrariar o contexto histórico da palavra de Deus. Ele menciona outro dom que é o dom de socorros. Em verso 28 de 1 Coríntios 12, ele menciona essa expressão, né? Os dons de curar, os que socorrem os outros, e no sentido comum, a expressão socorros está muito relacionada com o dom de misericórdia. Geralmente, quem tem o dom dos socorros tem uma capacidade especial para prestar auxílio prático a qualquer irmão, qualquer pessoa que esteja sendo levado, que esteja sendo levada a carregar uma carga pesada demais para ela. As pessoas que estão sempre dispostas a ajudar os outros que estão enfrentando cargas pesadas em suas vidas, podem ser classificadas como pessoas que têm o dom do socorro. Isso está muito relacionado com a compaixão, com a misericórdia e com o amor. E esse dom da misericórdia é citado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, verso 8. Então, socorro e misericórdia estão interligados. O misericordioso sempre está pronto para socorrer as pessoas à sua volta. Esse é um dom específico que Deus coloca no contexto da igreja, justamente com o desejo de ver que a igreja esteja caminhando pela misericórdia, pela bondade, pelo socorro aos que são mais fracos na fé, aos que enfrentam dificuldades e não conseguem força suficiente para vencer essas dificuldades. Seria bom se nós tivéssemos mais pessoas no contexto da igreja dotadas desse dom do socorro. Assim, nós teríamos mais pessoas sendo ajudadas no contexto da igreja e a igreja seria um ambiente muito mais acolhedor do que já tem sido. Muito do acolhimento que falta na igreja é provavelmente por causa da ausência do dom da misericórdia e do socorro. Oremos para que Deus levante pessoas
com esse dom, mais pessoas com esse dom, a fim de abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Outro dom mencionado pelo apóstolo Paulo é o dom de governos. E a palavra ali no original grego quer dizer piloto. O piloto é aquele que dirige, de certa forma, né? E o dom do governo dá à pessoa que tem esse dom a capacidade especial para administrar. Entendemos então que todo aquele que é bom administrador, particularmente em relação à causa do Senhor, à igreja do Senhor Jesus Cristo, certamente é alguém que tem o dom de governos. Outro dom mencionado pelo apóstolo Paulo já está em Efésios capítulo 4, verso 11. É o dom de evangelista. O evangelista é aquele que é capaz de levar uma pessoa a tomar uma decisão de comprometimento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O evangelista tem muita facilidade em compartilhar as mensagens de salvação, de fé, de cura e de libertação do Senhor Jesus Cristo. O evangelista tem habilidade em trabalhar o convencimento das pessoas acerca da importância e da necessidade de reconhecerem Jesus como Salvador, a necessidade de arrepender-se dos seus pecados e entregarem seus corações e suas vidas para o Senhor Jesus. Essa habilidade é uma habilidade fora do comum dada à pessoa que tem o dom de evangelista. Um evangelista tem uma capacidade de convencimento muito grande acerca das coisas do Senhor Jesus Cristo. E é algo encantador ver um evangelista pregando o evangelho para uma pessoa e essa pessoa se rendendo aos pés de Cristo Jesus a partir da, da colaboração desse evangelista é algo assim maravilhoso. O evangelista é pessoa que está sempre levando alguém aos pés de Cristo e está sempre aproveitando as oportunidades que são dadas a ele. Nós precisamos orar pedindo ao Senhor que nos dê mais evangelistas para nossas igrejas, para que nós possamos ver mais pessoas se rendendo aos pés de Cristo. E o apóstolo Paulo menciona o dom de pastor e mestre, também no verso 11 de Efésios 4. Embora nem todo mestre seja pastor e nem todo pastor seja mestre, na verdade, esse dom é concedido pelo Espírito Santo para que a igreja possa ser edificada. E Deus tem chamado discípulos para esse trabalho pastoral, com o intuito de ajudar as pessoas que são crentes em Cristo Jesus e estão na comunhão com a igreja a crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas pessoas fazem isso com muito amor, com muita dedicação, com muita sabedoria e, sem dúvida nenhuma, com a unção do Espírito Santo do Senhor. O pastor e mestre é pessoa habilitada para compartilhar as verdades da palavra de Deus de maneira clara, de maneira coerente, de maneira sistemática, de maneira simples e com a intenção, com o intuito, com o desejo tão somente de ver as pessoas sendo esclarecidas acerca da palavra de Deus e suas verdades e adquirirem um conhecimento melhor e maior, mais profundo sobre a vida cristã, os desafios da vida cristã e aquilo que Deus deseja para o seu povo. Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar é que o Espírito Santo sempre está pronto para capacitar os discípulos do Senhor. E ele vai capacitar cada discípulo segundo a vontade de Deus. Nem sempre nós sabemos exatamente qual é o dom que temos. Por isso é muito importante pedir a orientação do Espírito Santo de Deus sobre o caminho que a gente precisa seguir, a fim de que ele, o Espírito Santo, possa nos revelar qual é o dom que nós temos. Um detalhe importante, é o Espírito
Espírito Santo quem revela o dom que nós temos. Algumas pessoas podem se aproximar de nós dando algum palpite. Ah, você parece ter o dom X. Ah, você parece ter o dom Y. Mas é, nós não podemos prescindir do fato de que é o Espírito Santo quem nos dá esse convencimento, é o Espírito Santo quem nos dá essa revelação clara e completa. É muito importante ter isso em mente para que nós não sejamos iludidos com algum tipo de declaração que alguém porventura faça a nós e que supostamente seria para nos esclarecer sobre o dom que temos, porque isso pode eventualmente nos levar a algum tipo de frustração. Então, meu irmão, minha irmã, se você está em busca do dom, amém, glória a Deus, pede ao Espírito Santo para mostrar para você, pede ao Espírito Santo para revelar para você. E qualquer palavra, qualquer declaração, qualquer orientação que porventura chegue aos seus ouvidos, você pode ouvir, pode pensar sobre elas, mas não se esqueça de buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa confirmar. Porque se você se deixar levar por alguma coisa que alguém tenha dito acerca de algum dom que supostamente você tenha, se você se deixar levar por isso, você corre um risco grande de mais adiante sofrer alguma frustração. Muitas coisas da vida cristã acabam em nossas vidas acabam sendo frustradas porque muitas vezes nós damos ouvidos a algum tipo de conversa, a algum tipo de palavra que nos é dita por alguém, e muitas vezes essa coisa não é uma revelação do Espírito Santo. É muito importante consultar a ele, ao Espírito Santo, porque ele sim é que vai nos dizer corretamente aquilo que ele quer nos dar. E por último, lembre-se de uma coisa: o dom pode ser algo transitório. Você pode hoje ser visitado pelo Espírito Santo com um dom, mas amanhã ele te dar um outro dom e depois de amanhã te dar outro dom. E ele pode te dar os três de uma só vez, mas você só ter condições de usá-los em condições, em situações específicas, em momentos diferentes. Precisamos nos lembrar da onisciência de Deus e que ele pode nos capacitar segundo a vontade dele, para algum tempo definido na igreja onde estamos. Assim, você pode ter um dom hoje, estar sendo usado por Deus em determinada área, mas daqui a algum tempo você terá um outro dom em sua vida e você será usado com este outro dom para uma determinada experiência na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que é importante que o discípulo esteja aberto à atuação do Espírito Santo, a fim de que o Espírito Santo possa executar em sua vida os planos que Deus tem para ele. Lembre-se também, por último, é Deus quem executa a obra na sua igreja. E ele usa o Espírito Santo para nos capacitar. Nós precisamos estar submissos a ele, porque a nossa submissão a Deus e ao Espírito Santo é que vai garantir que nós seremos visitados por ele com o dom que ele deseja, do jeito que ele quer, no tempo determinado por ele. A minha esperança, a minha expectativa, o meu desejo é que você tenha compreendido claramente tudo acerca dos dons espirituais e que você se deixe ser usado, ser usada pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, da melhor maneira possível, para que você seja bênção na igreja onde você está e no tempo determinado por Deus. Ore, peça ao Senhor para lhe mostrar os dons ou o dom que ele tem para você e peça ao Senhor para lhe dar a oportunidade para usar esses dons na igreja onde você está servindo, para a honra e glória do nome dele e para o crescimento da igreja local. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida cristã, o seu trabalho, a sua saúde, e que você seja instrumento do Senhor o tempo todo na comunhão
e na atividade da sua igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você. E não se esqueça de deixar aí o seu like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça também de comentar. Isso, se você tem perguntas ou dúvidas, você pode deixá-las aí abaixo nos comentários e nós estaremos prontos para responder naquilo que for possível a nós. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém.